Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você está me assistindo. Eu quero desejar a você um feliz Natal, um Natal abençoado, em que você possa se lembrar do verdadeiro sentido do Natal, que é o advento de Cristo, Deus feito homem, para salvar a humanidade dos seus pecados. Neste dia, eu quero te chamar a atenção para refletirmos sobre os símbolos do Natal. E estamos nos baseando nos 4 evangelhos, em todos os textos relacionados com o nascimento de Jesus, mas gostaria de ter por base os versículos 12 do capítulo 2 do livro de Lucas e Mateus capítulo 24 e o versículo 24. Portanto, começando com Mateus, que vem na frente de Lucas, né? No capítulo 24 de Mateus, no versículo 24, nós vamos encontrar as seguintes palavras: Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lucas capítulo 2, versículo 12, vai dizer sobre o nascimento de Jesus, enquanto que esse texto fala do segundo advento de Jesus. Então vamos ver o que diz Lucas capítulo 2 e o versículo 12. Diz a palavra do Senhor da seguinte forma: E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. O nascimento de Jesus não tem nenhuma semelhança com as lojas requintadas ou com o clima de inverno no hemisfério norte. Se você pesquisar a palavra Natal em imagens da internet, você encontrará, com certeza, vários símbolos que não estão citados na Bíblia. Como disse Jesus, devemos discernir os sinais dos tempos. Precisamos conhecer o significado dos símbolos e, se caso tiverem errado, saber que são sinais de que a volta de Jesus está próxima e os enganadores estão no mundo querendo enganar a toda a humanidade. Portanto, o nosso assunto de hoje está relacionado com os símbolos do Natal. Alguns símbolos são bíblicos, outros símbolos utilizados no Natal são extra-bíblico, porém não são antibíblico. Então, entre os símbolos que existem do Natal, nós vamos encontrar símbolos que são bíblicos, símbolos que são extra-bíblicos e símbolos que são antibíblicos. Quais são os símbolos bíblicos? Quando estão baseados em passagens da Escritura e apontam para o sentido bíblico da mensagem de João, capítulo 5, e o versículo 39, que diz: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, aquilo que está na Bíblia, por exemplo, manjedoura, anjos, pastores no campo, pastores de ovelha no campo, são símbolos bíblicos. Agora, existem símbolos que não chegam a serem idolatria, porque não substitui a Deus nem os objetos sagrados, mas que não estão, melhor dito, na Bíblia. São aqueles que são demonstrados claramente, não estão demonstrados claramente nas Escrituras, mas também não contradiz nenhum princípio da Bíblia.
Mateus capítulo 22 e o versículo 29 diz o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Portanto, é necessário conhecer as Escrituras para discernir aquilo que é bíblico, aquilo que não é bíblico, porém não contradiz princípios bíblicos. Entretanto, em particular, enquanto ao Natal, existe símbolos do Natal que são antibíblicos. São símbolos que não contribuem para o significado bíblico ou teológico da mensagem verdadeira do Natal. 2 de Pedro, por exemplo, capítulo 1, versículo 16, vai nos orientar nesse aspecto quando diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas. Fábulas são lendas, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, neste momento, nessa introdução deste estudo bíblico, nós queremos observar que estaremos estudando sobre os símbolos bíblicos do Natal, os símbolos que não são bíblicos, são os extra-bíblicos do Natal, e que não há pecado nenhum em utilizá-lo, e os antibíblicos, que são símbolos do Natal, que sim, são pecado, porque vai de encontro a coisas que já estão estabelecidas na palavra de Deus, a indefectível Bíblia Sagrada. Muito bem, vamos para os símbolos bíblicos primeiro, do Natal. Alguns dos símbolos do Natal, eles estão citados na Bíblia. É o caso, por exemplo, da estrela de Natal. A estrela no céu, no nascimento de Jesus, registrado em Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 10, é um dos símbolos do Natal que estão registrados. Os astros foram criados por Deus para marcar tempos e épocas. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 16, quando narra a criação de todas as coisas que Deus criou. Uma outra questão é sobre a data do nascimento de Jesus, que foi marcado pelo aparecimento de uma grande estrela. Isto foi profetizado por Isaías, quando disse: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9, verso 2. A estrela, portanto, é símbolo da luz. A estrela é símbolo da luz de Deus, que veio ao mundo no Natal, o nascimento de Jesus. Que este é o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus. Um outro símbolo de Natal que é bíblico é a manjedoura, o lugar onde Jesus foi colocado por seus pais para estar ali logo que nasceu, porque não havia lugar em nenhuma hospedaria, não havia lugar, ele nasceu numa manjedoura onde estava Maria, a sua mãe, e José, seu pai de criação. Muito bem, o lugar onde Jesus foi colocado por seus pais, que era uma manjedoura, é onde se coloca alimentos para animais. Veja isso em Lucas capítulo 2, versículos 7, 12 e 16. Um outro aspecto ainda sobre o símbolo da manjedoura é que a manjedoura é símbolo da simplicidade do Natal e não desta pomposidade que é colocado nas cidades com árvores, cada um que quer fazer, cada prefeitura que quer fazer a árvore maior, mais iluminada e etc, etc. Não, a manjedoura vem nos falar da simplicidade no Natal. No caso do menino Jesus, não deve ser feito imagem como propósito de veneração ou qualquer representação da pessoa de Jesus Cristo que possa indicar
idolatria, conforme os ditames da palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20 e o versículo 4. Outro símbolo do Natal são os pastores de ovelha. A presença dos pastores mostra que não era tempo de inverno nos filmes, como nos filmes americanos ou nas representações do Natal de um modo geral. Prova que os pastores estavam no campo, e alguns estudiosos supõem que era, portanto, o período do outono, conforme o que está descrito em Lucas capítulo 2, versículo 8 a 14. Portanto, os pastores representavam uma classe discriminada da sociedade judaica. Sua profissão era considerada imunda devido ao contato com animais, de acordo com Levítico, capítulo 5, versículo 2, e por isso não podiam entrar no templo. Mas Deus escolheu exatamente esses excluídos do templo para serem os primeiros anunciantes da chegada do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 17. Os pastores representam as pessoas simples e o dever de evangelizar através do Natal. Ou seja, o objetivo maior do Natal é a evangelização. Animais, seja bois, ovelhas, que são colocados como símbolo também do Natal. O estábulo onde José e Maria encontraram o abrigo para dormir naquela noite era um local onde ficavam animais. Lucas capítulo 2, versículo 7, deixa muito claro isso. A presença dos pastores indica que seus animais também lhe acompanhavam, ovelhas e etc., conforme Lucas capítulo 2 e o versículo 8. A palavra de Deus prova que não era tempo frio, porque no tempo frio, naquela região de Belém, os pastores não iam para os campos durante as vigílias da noite, mas eles traziam as suas ovelhas para o redil, o cercado, e guardavam ali, que era o local mais aquecido, próximo da cidade. Porém, a Bíblia diz que eles estavam nos campos durante a vigília da noite, o que identifica que era tempo de calor e não de neve, como diz até a música, vai nevar, é Natal, é Natal. Nada disso. Natal não é tempo de neve, não é tempo de nevar. Outra coisa interessante é sobre os presentes. Tornou-se comum, com o tempo, com o oportunismo do comércio, tornou-se comum o hábito de presentear as famílias, presentearem uns aos outros, os companheiros de trabalho e assim por diante, no famoso amigo oculto. A base para esta prática veio do exemplo dos reis magos que presentearam a família de Jesus, ou seja, presentearam a Jesus com 3 presentes que eram significativos quanto ao ministério que Jesus teria na face da terra: ouro, incenso e mirra, como está escrito em Mateus capítulo 2 e o versículo 11. Estes símbolos se tornam controversos diante do capitalismo, diante do comércio no tempo do Natal. Mas se for motivo de solidariedade e demonstração de carinho ao doar o presente, pode também condizer com o sentido real do Natal. Os presentes que são trocados no Natal, eles podem, isso sim, se forem feitos com o sentido de demonstrar o carinho do doador pelo recebedor do presente, ou de uma situação de voltar-se para os mais necessitados. E aqui faço uma observação: é que muita gente
só se lembra de ajudar os pobres, de dar cestas básicas na época do Natal. E durante o ano, as pobres que morram. É como se estivesse dizendo assim, porque não se preocupam em ajudar nenhuma instituição que ajudem os necessitados, ou sequer distribuição de cestas básicas. Entretanto, esse costume que se criou de presentear a todos, menos ao verdadeiro aniversariante do Natal, que é Jesus Cristo, está contraditório ao que aconteceu no dia do Natal. Os magos não presentearam as pessoas de Belém, eles presentearam a Jesus. É costume nosso, na nossa cultura brasileira, quando alguém aniversaria, levamos presente para ele. Entretanto, o aniversariante do Natal, que é Jesus Cristo, é o que menos ou nunca recebe sequer o presente da nossa devoção de um culto a Deus. No dia 25, num culto a Deus de aniversário, comemorando o aniversário de Jesus Cristo. Os símbolos do Natal podem ser usados. Os símbolos bíblicos são os símbolos que acabamos de mencionar, desde que não haja nestes símbolos uma atitude de idolatria. Eles são considerados bíblicos por encontrar sua fonte nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Mesmo assim, muitas pessoas distorcem estes símbolos e construindo presépios que se tornam altares da idolatria, aonde eu já vi pessoas dobrarem os joelhos diante de um presépio para adorar aquele presépio, para fazer petições e etc, etc. O mesmo pode ser usado se tivesse sentido didático para ensinar a respeito do ensino do Natal e sem conteúdo místico ou de idolatria, adoração idólatra. Vamos para o segundo grupo de símbolos que estamos refletindo neste estudo bíblico. Os símbolos extra-bíblicos do Natal. São símbolos extra-bíblicos do Natal os que não estão citados na Bíblia, mas não contrariam o ensino bíblico, como já falamos. Por exemplo, luzes. A prática de iluminar as casas no período do Natal tem sentido de que a vinda de Jesus Cristo trouxe a luz de Deus ao mundo, de acordo com João, capítulo 8 e o versículo 12. As velas, muitas vezes, se escandalizam pelo fato de só acender vela. Há pessoas que se escandalizam muito com acender velas, porque se assemelham a cultos espíritas ou ocultismo de um modo geral. Neste caso, se for para escandalizar o seu irmão, é melhor não usar a vela. Porém, elas não têm fundamento bíblico. Entretanto, não há proibição bíblica de usar a vela como símbolo da luz do Evangelho. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, a palavra manda evitar o escândalo. Se você come carne, seu irmão se escandaliza, não coma. Para dizer, eu quero fazer uma paráfrase agora. Se você usa vela, mas seu irmão se escandaliza, não use. Entretanto, sabemos que de nada adianta colocar lâmpada de vela, lâmpada elétrica em toda a casa, se a verdadeira luz do Evangelho, se a verdadeira luz, que é Jesus, não estiver presente diante das trevas dos nossos pecados, para trazer a luz da palavra de Deus. O significado das luzes é dizer que o Natal anuncia Jesus, a luz do mundo. Outro símbolo
que não é antibíblico, mas é extrabíblico. São as árvores. O primeiro enfeitado, o pinheiro enfeitado, ele é usado como símbolo de alegria, de festa, pela chegada do Messias Jesus Cristo. Porém, esta tradição veio de cultura pagã, que celebrava o solstício de inverno, próximo ao dia 25 de dezembro, e foi aderido como símbolo do cristianismo pelo monge Bonifácio, na intenção de combater os costumes pagãos e ensinar sobre o Natal. Já no Antigo Testamento, existia a associação de cultos idólatras com árvores, conforme podemos ver em 2º livro dos Reis, capítulo 14, versículo 23, capítulo 16, versículo 4, capítulo 17 e o versículo 10 do mesmo livro, 2º livro dos Reis. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 12, e 2 Crônicas 28, versículo 4, Isaías 57, versículo 5, Jeremias 2, 20, Ezequiel 6, 13 e muitas outras referências no Antigo Testamento. Entretanto, existem outras versões de origem da árvore do Natal, como a tradição protestante de que Martinho Lutero tinha ornamentado uma árvore em sua residência para celebrar o Natal. Portanto, desde que não seja com a intenção idólatra ou mística, a árvore pode ser um símbolo de natureza e dos frutos que Jesus veio trazer à nossa vida espiritual quando aceitamos como Salvador e frutificamos pelo Espírito, de acordo com o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O significado da árvore deve ser o fruto da vida cristã no Natal. A guirlanda é outro símbolo extrabíblico, mas que não chega a ser antibíblico, porque não há proibição na Bíblia, e desde que não seja usada como atitude mística ou idólatra, não há pecado nenhum. A guirlanda é uma espécie de coroa de galhos com ramos, flores, frutos, que se pendura nas portas para mostrar que naquela casa celebra-se o Natal. Também é usada a guirlanda sobre a mesa, chamando de coroa do Advento, como símbolo do Advento. No período que antecede o Natal, chamado de Advento pelos religiosos, que significa a vinda de Cristo ao mundo, costuma-se colocar a guirlanda com 4 velas que vão sendo acesas a cada domingo, uma no mês antes do Natal, até mesmo nas igrejas protestantes mais tradicionais. Esse costume também se baseia, historicamente, no solstício de inverno entre os romanos e foi aderido pelo cristianismo com o tempo. Esta prática litúrgica não me parece contradizer nenhum ponto bíblico do meu conhecimento, desde que ele não escandalize alguém, conforme 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13 e Romanos capítulo 14 e o versículo 13. A guirlanda ou coroa do Advento deve significar que o Natal é tempo de alegria. Entretanto, em uma das nações onde atuei como missionário, no Natal, as famílias costumavam reunirem-se a cada dia durante
4 semanas antes do Natal, eles se reuniam uma vez por semana, as famílias, e acendiam uma vela e comentava um texto bíblico do Natal e a importância daquilo para a vida. Portanto, há uma aplicação interessante quando feito assim. Quanto aos sinos do Natal, os sinos que ficam nas torres das igrejas servem para anunciar momentos importantes, desde avisar as horas até eventos para toda a comunidade. Tradicionalmente, na história, se usavam os sinos, tornando-os musicalmente no dia do Natal, com o propósito de festejar e anunciar a vinda de Jesus ao mundo. Apesar de que hoje não passa de adornos nas casas e nas árvores, e que não se tem tido o objetivo de anunciar sobre Jesus Cristo. Até mesmo as igrejas protestantes têm o hábito de usar sinos na Europa. Este costume não é bíblico, não tem nada de base bíblica para isso, pois não se fala de sinos na Bíblia. Mas se estiver baseado no objetivo de louvar a Deus, com símbolos sonoros, que é outra coisa, mas está no Salmo 150 e versículo 5, o símbolo sonoro, acredita-se que era uma espécie de sininhos, não sinos como os que temos na atualidade. Pela vinda de Jesus, não está em desacordo com as Escrituras quando é usado o sino para lembrar a vinda de Jesus. Os sinos devem simbolizar louvor a Deus pelo Natal. Os símbolos extra-bíblicos podem ser motivo de controvérsia e, por isso, são questionáveis. Pessoalmente, aconselho que não se use por se usar, ou porque os outros usam, ou porque é costume, ou porque é Natal, ou por isso ou por aquilo outro, que sejam atitudes banais, a menos que haja esse significado bíblico, ou melhor dito, prático, de louvor, de adoração e gratidão a Deus pela dádiva de seu Filho Jesus Cristo. Ninguém é obrigado a aceitar um símbolo que não seja baseado na Bíblia, de acordo com Isaías 8, versículo 20. Além disso, novos símbolos podem ser criados para designar a mensagem do Natal com propósitos educativos, pedagógicos, para ensinar sobre Jesus Cristo. Um dos critérios principais para que um símbolo extra-bíblico não seja rejeitado seria o fato de não ter conteúdo místico nem idólatra. Se não tem, não precisa ser rejeitado. Mas se ele é usado como misticismo, como símbolo de sorte ou coisa parecida, ou com símbolo de adoração, que não é a adoração em espírito e em verdade. Finalizando, chegamos à terceira parte, os símbolos antibíblicos do Natal. E aqui sim, temos que ter muito cuidado. Alguns símbolos que surgiram para o Natal, que contrariam o princípio da palavra de Deus, são eles: o pior de todos, Papai Noel, que ele não é meu pai. Meu pai se chamava João Buarque, mas o povo chama de Papai Noel. O personagem do Papai Noel foi inspirado na história de um bispo na Turquia chamado Nicolau. Mais tarde, canonizado São Nicolau, que por ajudar as pessoas que tinham necessidade, não apenas numa noite de Natal, então se utiliza a história deste homem, que foi um homem muito caridoso, um homem que tinha muito amor ao próximo, utiliza-se isto para dizer que ele foi o primeiro Papai Noel.
Porém, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que tornam o Papai Noel uma espécie de anticristo. O anticristo é tudo que se opõe ou quer substituir o lugar de Cristo na vida do cristão. O chamado Bom Velhinho, ele é um símbolo antibíblico do Natal, porque se coloca no lugar de Jesus como doador de bênçãos. O único doador de bênçãos, de acordo com a Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta história de um velhinho que voa em Enas e distribui presentes de forma onisciente, onipresente e onipotente no mundo inteiro em uma única noite, em fração de segundo, é uma mentira deslavada, é uma enganação diabólica. Nós precisamos libertar as crianças dessa idolatria. Em João capítulo 8, versículo 32, diz: crê na verdade e a verdade vos libertará. E a verdade não é Papai Noel. A verdade é que Natal não é Papai Noel. Natal é comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Essa lenda do Papai Noel não passa de uma estratégia comercial de algumas multinacionais que por questões éticas, não citarei o nome. Jesus é o Salvador do mundo. É Jesus o único que deve ser homenageado, lembrado e ensinado às crianças no dia do Natal. Lucas capítulo 2, versículo 11. Um outro símbolo que se torna antibíblico. Os anjos estiveram presentes no nascimento de Jesus para louvar a Deus, de acordo com Lucas, capítulo 2, versículo 13. Mas, da forma como é usado hoje os anjos para serem adorados, para serem colocados quase como um semideus, é um absurdo da idolatria. Embora os anjos sejam citados na Bíblia e no nascimento de Jesus, usar imagens de anjo é símbolo antibíblico do Natal, pois lá em Êxodo 20, versículo 4 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima no céu, anjos, nem embaixo na terra. Portanto, é pecado de idolatria. Os seres angelicais, eles, na verdade, são ministros de Deus, como está em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E só podem ser vistos com a permissão do Senhor Jesus, com um propósito. Os anjos de Deus, eles não se materializam se Deus não mandar. Muitas religiões místicas, idólatras, espíritas, de culto obscuro, ocultismo, cultuam os anjos, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, como escreveu o apóstolo São Paulo no capítulo 11 e o versículo 14 da segunda carta aos Coríntios. Portanto, os anjos não devem ser adorados. É proibido adorar anjo. Confira aí na sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 18. Também não devemos fazer imagem de anjo. Isso está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 8. Outro terceiro símbolo antibíblico trata-se dos duendes. Existem várias lendas baseadas em mitologias sobre seres que vivem nas florestas e que têm poderes mágicos, quase igual a Deus. Há diversos nomes que podem ser designados como goblin, psiques, a língua não deu, elfos, gnomos e etc. Em alguns contos de Natal, os duendes são os ajudantes do
ídolo chamado Papai Noel. Estes símbolos devem ser rejeitados por serem antibíblicos, contrariam a palavra de Deus, por se basear em fábulas mentirosas, conforme está proibido na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 7. Sua própria aparência demonstra que são malignas. Eles parecem mais com seres diabólicos do que com seres angelicais ou espiritual de um modo geral. Estão associados a poderes místicos, como prática de magia que é contrária à palavra de Deus, de acordo com Deuteronômio 18, versículo 11. Os símbolos antibíblicos, por si mesmos, já mostram que são dignos de serem recusados, rejeitados e combatidos e não usados no Natal, porque são doutrinas de demônio, como Paulo deixou claro, o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 1. Portanto, meu amigo que está me ouvindo nesta hora, esse estudo bíblico, ensine para as crianças os verdadeiros símbolos do Natal. Aproveite estes símbolos como de forma pedagógica para ensinar as verdades contidas no Evangelho de Cristo Jesus, que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Para concluir o nosso estudo, eu quero mencionar aqui algumas coisas que considero interessante. A primeira delas está em 1 de João, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz: Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. A história mais linda que a humanidade já conheceu foi distorcida com acréscimos, com mentiras, para tirar o foco do verdadeiro Natal, que é o advento, o nascimento de Jesus Cristo, da bendita Virgem Maria, e levar para coisas banais deste mundo, induzindo as pessoas à idolatria e ao consumismo. Todo espírito que nega que Jesus veio em carne não veio em carne, é do anticristo. E todo espírito que fala que também não veio em carne é do anticristo. Todo espírito que declara que Jesus veio ao mundo para morrer por nós, esse sim é de Deus. Então o Natal verdadeiro, que é de Deus, é aquele que celebra a Jesus como Senhor e como Salvador de todos aqueles que creem. Lucas capítulo 2 e o versículo 11. Muitas pessoas ignoram o significado dos símbolos e por isso são enganados. E até pode ser que ao ouvir esse estudo bíblico se chateie um pouco, mas em lugar disso, você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, devia conferir cada referência que dei aqui na Bíblia para que você pudesse estar consciente da verdade e não ser enganado pelo espírito do anticristo que conduz as pessoas à idolatria anticristã do Papai Noel. Os símbolos bíblicos podem ser usados para ensinar sobre o Natal, mas não podem ser venerados nem atribuir sentidos místicos aos mesmos para não perder seu verdadeiro significado. Os símbolos extrabíblicos podem ser usados ou até mesmo
criados com um propósito didático de ensinar sobre o nascimento de Jesus, sobre a infância de Jesus, sobre a vida de Jesus, mas com cuidado para não contrariar o que a palavra de Deus, a indefectível Bíblia Sagrada, está ensinando. Finalmente, entenda o significado dos símbolos para não cair na idolatria do Papai Noel, nem coisas parecidas. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe o teu Natal e que ele venha a ser um verdadeiro culto de gratidão a Deus.